Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Você então que quer responder as perguntas: quais os sentimentos dessa pessoa que você está conhecendo, que você está enrolada ou até mesmo em um relacionamento por você? O que você pode vir a esperar desta relação com essa pessoa e quais as intenções dela no longo prazo com você pelos próximos 6 meses? E, ao final, um conselho do universo. Essas são as questões que eu venho responder hoje. Eu espero que vocês estejam muito bem. O meu nome é Milena e aqui eu faço leituras de tarô amorosa. Vamos lá, então, para a leitura de vocês. Eu vou começar abrindo aqui com o baralho de Osho. Boa sorte. Energia, por favor, da leitura para o consulente. Já caiu aqui. Deixando ir. Gente, essa carta veio na minha mente. Eu tava me preparando para fazer essa leitura. Mais uma, por favor. O que o consulente precisa deixar ir? Solitude. Solitude aqui, o eremita, no tarô. Mais uma, por favor. Desaceleração. Vamos lá. Energia da leitura aqui, para vocês, controle, no fundo de deck. Coragem. Aqui me vem muito um sentimento de você soltar o controle e ter a coragem de fazer isso, tá? A coragem de estar em uma caminhada em que você consegue prosseguir e encontra a sua casa, no sentido de você encontrar familiaridade com você mesma ou com você mesmo, sem depender da outra pessoa. Tá até bem semelhante aqui com a mensagem final da última leitura. Mas por que com você mesmo? Porque cai solitude aqui, que é o 9, o eremita no tarô. O eremita, ele busca um aprofundamento, um autoconhecimento interior, longe de influências de controle, longe de padrões, rótulos. E aqui é uma energia factual, tá? Por quê? Porque aqui tem a gotinha no orvalho, ela cai, né? Pelo próprio poder da gravidade, pela própria ordem das coisas, pela própria naturalidade das coisas. Às vezes é deixar ir padrões, situações ou até sentimentos em que te impedem aí de prosseguir para encontrar familiaridade nas relações, deixar um padrão, deixar um controle, ter a coragem de prosseguir, não porque você tem pressa de achar alguém, mas porque você aceita a realidade presente em que você necessita se enxergar familiar em qualquer lugar que seja, tá? Vamos clarificar com os baralhos. Vou estar abrindo aqui agora com o tarô, tá? Quais os sentimentos dele ou dela pelo consulente, por favor? 2 de ouros invertido. Mais uma, por favor. A torre. Mais uma, por favor. Quais os sentimentos dele ou dela pelo consulente? Rainha de ouros. Explica essa rainha de ouros, por favor, que ela tá aqui. Explica essa rainha de ouros. Roda da fortuna, 7 de ouros. Aqui caiu já de cara 2 arcanos maiores, fundo de deck, 5 de ouros. 2 de ouros invertido. Essa relação ela não tá equilibrada, tá? Tá bem desequilibrada, porque tem a torre aqui. A torre é algo que vem abaixo. Ela pode estar em um processo de desconstrução do que vocês já construíram até agora. Então, o sentimento dela pode estar em um processo de reconstrução por você, mas ela tem aqui uma energia de rainha de ouros, 7 de ouros, roda da fortuna. Essa pessoa, ela tá aqui pensando se ela continua a investir nesta relação ou se ela permite mesmo que a própria naturalidade das coisas realmente finalize aqui, tá? A situação. Por quê? Torre, roda da fortuna sempre indica uma reviravolta, sempre indica uma mudança, tá? De acordo com o que vocês construíram até agora, de acordo com o que vocês plantaram até agora, até por conta do 8 de ouros aqui, tá? 7 de ouros, desculpa. Então, assim, tem uma energia aqui de colheita e me parece ser alguém que acaba colhendo aí o que plantou, tá? Junto com você. É uma pessoa que tem uma espécie de... não sabe se continua a investir na relação ou não, tá?
Ela tá indecisa. Ela tá indecisa se ela continua ou não. Porque parece que tem uma energia aqui meio conflituosa, tá? Até pelo 5 de ouros. Vamos continuar aqui. Me explica esse 2 de ouros aqui, por favor. Por que ele tá aqui? Rainha de paus. O enforcado. Morte. Outra rainha aqui. Essa pessoa, ela pode estar indecisa entre você e outra pessoa, tá? Se for um homem, tá indecisa entre duas mulheres. Por quê? Por conta da rainha de paus aqui e a rainha de ouros. Se não for isso, ela pode também estar se sentindo sem ação, sem vontade de continuar mesmo pelo enforcado e a morte aqui. Então ela sente que ela não tá muito... Ela não tem autonomia na relação por algum motivo. Por algum motivo ela não consegue enxergar um prosseguimento nessa relação. Então ela acaba realmente tomando uma atitude aí e ela tem uns sentimentos aqui fortes, talvez, de que ela se sente sem autonomia mesmo na relação. O que esperar da relação pelos próximos 6 meses, por favor, consulente? 9 de paus. Você pode sentir que vocês estão num quase alguma coisa. Aqui pode ser quase finalizando, tá? Mais uma, por favor, o que esperar da relação pelos próximos 6 meses? 2 de copas. Pode haver uma indecisão, novamente. Uma indecisão e se você continua investindo seu tempo e se você continua plantando, se você continua trabalhando para que esta conexão, né, continue aí, para que vocês continuem juntos. Mais uma, por favor, o que esperar da relação? Gente, 5 de paus, 2 de espadas, o mundo. Vai ter bastante conflito aí no meio da caminhada. Você vai se pegar indeciso, indecisa, se você realmente permite que isso prossiga. Vocês vão chegar a um nível de conflito e indecisão em que alguma decisão vocês vão ter que tomar. Porque essa situação vai chegar num nível de maturidade que, assim, vai ser na paulada mesmo, assim, no bom sentido, tá? Vocês vão acabar entrando numa energia de conflito aqui forte. Que energia, a leitura tá bem redonda nesse sentido, tá? Não tem muito o que questionar, tá? Então vamos lá. Vou clarificar aqui com o diário de uma bruxa para entender quais são as intenções dele ou dela, tá? Que não tá muito suave não essa leitura, hein? Já tá bem direto ao ponto aqui. Tem gente aqui pensando se continua a investir ou não, mas me parece aqui que a energia é completamente assim, aceitar o que já tá dizendo, assim, tá por si só claro, sabe? Vamos lá, quais as intenções dele ou dela pelo consulente, por favor? Quais as intenções dele ou dela pelo consulente, por favor? Três de copas no bloqueio. Essa pessoa não tá conseguindo celebrar mesmo, assim, sentir conexão emocional, celebrar sentimentos, não consegue. Ela tem essa vontade, mas ela não consegue. Mais uma, por favor. 9 de pentáculos. Ela quer, assim, comemorar. Ela quer, mas ela tá se pegando, assim, bem indecisa. Me explica, por favor, essa rainha de paus aqui. Tem alguma questão aí. Saiu a rainha de copas. Pode ser que tenha outra pessoa aqui nessa situação, tá? Quais as intenções dessa pessoa para o consulente, por favor? No bloqueio, 6 de copas. A intenção dessa pessoa até então, ela é boa, tá? Ela não está se sentindo assim.
Os sentimentos dessa pessoa por você ainda é de indecisão, ainda é de será que eu continuo, será que eu prossigo? Os sentimentos dessa pessoa é sim construir algo para colher lá na frente, mas essa pessoa está indecisa entre você e outra pessoa, o que faz com que ela não tenha ação, com que ela não tenha atitude, sabe? E ela tem intenções ali sim de comemorar, de construir, de querer te cativar de alguma maneira, de querer colher alguma coisa com você lá na frente. Mas tem alguma questão ainda do passado dela, ou alguma questão em relação a uma mulher, outra pessoa, ou se for homem, outra pessoa, em que ela não consegue prosseguir com você, tá? Mais uma, por favor. Quais são as intenções dessa pessoa para com o consulente? Eita, poxa. Aí, ó, tá vendo? 6 de espadas, 7 de espadas, desculpa. É uma pessoa que ela tem noção do que ela tá fazendo. Ela tá consciente, mas ela tá fingindo que ninguém tá vendo. Tá vendo que essa pessoa, ela sai como se ela estivesse roubando as espadas ali, ninguém estivesse ouvindo, ninguém estivesse vendo, aqui a janela aberta. Então, meio que na surdina, tá? Aqui no bloqueio, 6 de pentáculos. E o louco, tá? Então é uma pessoa que tá dividida entre você e outra pessoa, tá? Tá assim. E ela tá ali vendo até onde vai, se aventurando, digamos, tá? As intenções dela mesmo, realmente, não tem muita responsabilidade aqui não, tá? Realmente tirando proveito até onde ela pode, tá? Numa energia assim, meio que uma energia de troca. Eu te ofereço isso por isso, tá? Eu quero realmente usufruir do que você tem pra me oferecer. Toda relação é assim, mas aqui tem um interesse de materialidade de sentimentos, baseado no prazer mesmo. Me explica, por favor, esse 3 de copas aqui. O que tá aqui? Invertido. Rei de espadas. Me explica esse rei de espadas aqui, por favor. 2 de copas. Aqui, só de ter saído esse 3 de copas aqui, pode indicar, sim, um triângulo, tá? Ele não tem muita autoridade aí no sentido de realmente escolher uma pessoa só. Então, o rei de espadas. Rei de espadas indica um cara mais... uma pessoa, né? Um homem, uma mulher, mais frio, mais crítico, né, correto, faz ali a coisa meio que baseado no que é certo, né, tem os pés no chão, é realista, é crítico. Aqui ele não toma essa decisão, ele caiu invertido debaixo do 3 de copas, o 2 de copas. Ele não vai assumir uma relação a 2 tradicional baseado aí no que... Se você quer, né, ter uma relação a 2 somente, ser só você e ele, não sei se você tá consciente de que tem uma terceira pessoa aí envolvida, ele não vai ter essa atitude aqui, tá? Ou ela ou ele não vai ter, tá? Dividido entre você e outra pessoa, tá? Pelo 3 de copas aqui, pela rainha de copas, embaixo da rainha de paus. Rainha de ouros aqui, essa pessoa tá dividida, tá? Já começou pelo 2 de ouros, vai por mim. Essa pessoa, ela tá interessada numa materialidade de prazeres. Ela quer prazer mesmo, tá? 9 de pentáculos, por favor. Intenção dessa pessoa aqui, por favor. 9 de pentáculos. 10 de pentáculos. Ela pode até programar aqui uma coisa no longo prazo, pode. Mas a intenção dessa pessoa aqui é mais material, tá? Ela tá projetando. Ela projeta bastante, tá? Saiu aqui 10 de pentáculos com 7 de pentáculos. Ela fica projetando, ela fica ali sonhando, mas por enquanto ela não tem autonomia não, tá? Pra escolher isso a 2, pelo menos, tá? Me explica esse 6 de copas aqui, por favor. Nossa, muitas cartas, gente. Não dá. Peraí. Muita coisa. Esse baralho ele é meio liso. Acaba caindo muita carta de uma vez. 6 de copas, por favor. Explica esse 6 de copas. Invertido. 10 de paus. 6 de copas.
ela tá carregando alguma coisa aí do passado dela, tá? Tem alguém do passado dela que ou volta e ela tá tentando carregar as duas coisas dentro da relação, não tá querendo dar o braço a torcer, mas ela tá carregando aí alguma questão, não sei se é ex, tem alguma questão aí, tá? Ela tá tentando carregar e fazer isso aí na surdina. Vamos perguntar quem é o consulente dentro dessa relação, por favor. Quem é o consulente? Quem é o consulente, não. Quem é o parceiro, parceira? Uma carta que represente aí o parceiro e parceira, por favor. Invertido, 8 de pentáculos. É uma pessoa que ela sabe muito bem dominar táticas aí para poder te levar na manha, tá? 8 de pentáculos. Mais uma, por favor. Quem é o parceiro? 3 de pentáculos, novamente. Aqui uma energia que indica triângulo, tá? E cavaleiro de pentáculos. É uma pessoa que não perde tempo, tá? É uma pessoa totalmente material aqui. E 2 de espadas. 6, os amantes, o diabo, tá? Rainha de paus. Essa pessoa, ela está... 6 de espadas, ela tá indecisa, tá? Entre você e outra pessoa. Ela tá indecisa entre você e outra pessoa e é uma questão do passado dela, tá? Ela tá indecisa. 2 de espadas e o The Lovers com o diabo. É uma pessoa mais materialista no sentido sentimental, tá? Então ela tem uma dificuldade às vezes de se conectar, de se permitir... se envolver sentimentalmente. É uma pessoa que ela tá aí mais afim de manter ali as relações por um interesse mais material, seja enxergar em você uma pessoa em que ela constrói um futuro lá na frente e a outra pessoa ali, ela consegue desenvolver um sentimento, consegue desenvolver uma conexão, mas com você ela consegue desenvolver uma relação em que ela vê lá mais no longo prazo. Só que ela tá indecisa por conta dessa pessoa, que provavelmente é do passado, tá? É uma pessoa que conseguiu ali ter algum envolvimento porque justamente é uma pessoa do passado dela, tá? Vamos lá, um conselho final com o baralho de Osho para você. Leitura meio dura, mas é uma leitura especializada, tá, pessoal? Para responder aí questões. Se você tá indecisa entre uma pessoa e outra. Uma leitura especializada para relacionamento. Alcançar pessoas que estejam em uma situação buscando um aconselhamento amoroso, tá bom? Por favor, conselho do universo para o consulente lidar com essa situação. Do universo. Isolamento glacial, momento a momento. Controle novamente, tá? Aqui é você assumindo o controle dessa situação, tá? E aqui até o 3 de... Enfim, indica triângulo. Também pode estar indicando o triângulo que vocês estão aqui, tá? Projeções, comparação, rebelde... Você ter uma atitude em relação a essa situação, tá? Seja você tendo que se isolar, tendo que escolher você e viver a sua vida de maneira a te priorizar, isso pode te levar a uma espécie de você não entender se é você o problema, se é ela. Então avalie tudo, tome você o controle da situação, tá? Para que você possa dar os passos em uma direção que seja deixando ir aquilo que te traz sofrimento, tá? E às vezes seja você estando mais na sua própria companhia do que na companhia de quem realmente não te merece, tá bom? Essa foi então a leitura para vocês, espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva e se quiser dar continuidade nesta leitura, te convido a fazer contato comigo aqui, a gente desenvolve melhor essa leitura, tá bom? Especializada para você e com o que você tá vivendo. Um beijo e até a próxima.